Bem, queridos, uma boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ter um tempo de oração, você pode se colocar de pé, vamos orar para darmos início mais uma vez a esse culto ao Senhor Jesus, do qual nós participamos como sua igreja. Glória a Deus, é uma alegria poder ter você, cada um de vocês aqui, né? Saber que estão aqui dispostos a adorar o Senhor. Vamos orar? Amado Deus, damos graças ao Senhor, muito obrigado pela tua tão grande salvação, obrigado pela tua providência, ó Deus, em cada dia em nossa vida, de ter nos conduzido até aqui. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor, para exaltar o teu nome. O Senhor revela a nós a tua glória, para que nós possamos glorificar a ti, para que nós possamos render honras e louvor a ti. Nós agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que intercede por nós dia após dia. Deus, muito obrigado porque estamos aqui firmados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e é a Ele que nós oramos e é a Ele que nós nos dispomos a estar aqui em adoração e culto, Pai. Assim nós, em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Bem, queridos, vamos adorar o Senhor com uma primeira canção, declarando exatamente isso, que nós oramos, que Ele é exaltado, o Rei é exaltado, e nós o queremos louvar, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amado Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o fôlego que sai dos nossos pulmões é o Senhor que nos dá. Nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos a Ti, porque o cantar a Ti, o ar que sai dos nossos pulmões é o Senhor que nos dá. E nós não podemos deixar de oferecer cânticos de adoração e louvor. Nós não podemos, ó Deus, deixar de oferecer as nossas vidas
num culto racional, como um sacrifício ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos entregar em adoração, em culto a Ti, conscientes de que nós somos carentes da Tua graça e conscientes da grandeza da Tua obra em nossas vidas, ó Pai. Nós somos gratos a Ti, porque podemos cantar, e nós, pelo Teu Espírito, reconhecemos que Tu és Rei, mas não és um Rei distante, é um Rei que reina em nós, que reina em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos. Vamos continuar cantando ao Senhor, declarando que Ele é grande, que Ele é exaltado, que Ele é adorado, amém? Nesse tempo você pode trazer seus dízimos, suas ofertas, fique à vontade para adorar ao Senhor também dessa forma. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do bronze Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Diga: grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Cante ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare mais uma vez: queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda
Louvado seja o nome de Jesus. Bem, queridos, tome a sua Bíblia, gostaria de fazer uma reflexão com você, lembrando que nós estamos no mês da Reforma Protestante. Já falamos sobre algum dos lemas da Reforma, falamos sobre Solus Christus, Sola Gratia, e agora eu gostaria de refletir sobre um dos lemas da Reforma, que é o Sola Fide, ou somente pela fé, ou pela fé somente. Há um texto que é bastante significativo para nos ajudar a entender o que esse lema quer dizer. Lutero, no tempo em que ele foi usado por Deus para despertar a igreja daquele tempo a olhar para as Escrituras, ele começa a perceber que a igreja da época acreditava que o homem poderia cooperar com a salvação e que o meio pelo qual ele poderia ser salvo era pela graça dispensada por meio dos santos, da igreja, e que a parte que o homem deveria fazer no processo de salvação era demonstrar fé a Deus. Só que nós vamos perceber no texto bíblico que a fé, ela não é uma obra nossa. A fé não é algo que nós temos que oferecer a Deus para que Ele nos salve. A fé, ela é um dom concedido por Deus e é o meio pelo qual nós nos apropriamos da obra de Cristo. E há um texto que eu creio que você conhece bem, Efésios capítulo 2. Eu gostaria de ler desde o verso 1 até o 9. E eu, no ano de 2019, quando falava sobre isso, disse que a fé não é algo que nós oferecemos, porque nós chegamos diante de Deus com as mãos vazias, porque não há justiça em nós que possamos oferecer a Deus. E ninguém celebra uma mão vazia, mas todo mundo celebra aquele que dá graciosamente o presente. E é nessa relação que o Senhor nos concede a fé para crer e despertar e poder, então, mediante, por meio da fé, chegar a Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa era a forma como nós andávamos e como o mundo anda hoje, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, diante de toda a nossa pobreza e pecaminosidade, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o que então qual é o meio pelo qual nós somos salvos? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele e criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão ele preparou para que andássemos. Se não fosse pela fé que o Senhor nos concede como um dom, era impossível que nós crescêssemos, é impossível que nós percebêssemos a beleza do Evangelho e a nossa feiura por causa do pecado, a nossa morte. Então, mediante a fé, o Senhor concede-nos a graça de Cristo Jesus. Amém? Nós não vamos cantar uma canção Sola Fide, apesar de tê-la, mas queremos nesse tempo exaltar a Cristo, e ainda que essa canção venha também nos falar a respeito da fé, de que mediante a fé nós podemos crer, mediante a fé nós podemos cantar, mediante a fé nós podemos proclamar. É uma música nova, mas a gente já tem cantado algumas vezes e eu acredito que você consiga acompanhar e adorar o Senhor.
mudaste a nossa sorte, nos tornaste um povo santo, separado pra somente a te louvar. Salvou-nos por sua graça, a boa nova compreendemos, e o Evangelho então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei, se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Nós sempre intercede, nossa fraqueza compreende. Nele o Pai propício está a perdoar. Deixou no seu Espírito Consolador que em nós habita. Mediante a fé então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei, se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Declare: só Jesus é Senhor. Só Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Seu rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Só Jesus é Senhor. Esse homem fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei, se fez cordeiro, com seu sangue nos comprou. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Deus. Tu és o Senhor e Salvador das nossas almas, Tu és mediador da nossa salvação. Ao olharmos para Ti, Senhor, e chegarmos a Ti em arrependimento e fé, o Senhor tira todo o jugo de pecado, todo o cansaço que nós contraímos, ó Deus, a tentar agradar a Deus pelos nossos esforços, pelos nossos méritos. Mas chegamos aqui agora, Senhor, reconhecendo que Tu mudaste o nosso fim, Tu mudaste a nossa sorte, Tu nos tornaste um povo Teu, separado, santificado, para louvor do Teu nome, ó Deus. Nós reconhecemos, Pai, que Tu vieste até nós cheio de graça e de verdade, abdicaste da Tua glória, se apresentando ao mundo como Salvador da humanidade. E nós Te adoramos, Senhor. Nós reconhecemos que somente Jesus, por graça, mediante a fé, pode salvar homens do pecado e da morte. E que então nós possamos, ó Deus, viver uma vida para o louvor do Teu nome, para a glória e somente para a glória de Deus. Assim nós oramos gratos pela Tua grandiosa obra em nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Tome o seu assento, queridos. Nós já vamos para o tempo da palavra.
Glória a Deus, que bênção ter todos vocês aqui, né? Débora, família que tem chegado aí conosco, também a Elaine e a Vitória, acertei mais uma vez, Deus abençoe, aos demais irmãos, estou feliz em ver o Éder, a Carol, o José, o Mateus, que bênção tê-los aqui, que o Senhor continue abençoando, restaurando a saúde, glória a Deus pela obra dele em nossas vidas, amém? Bom, como os irmãos sabem, nós temos feito uma caminhada no Evangelho de Marcos, segundo Marcos, e hoje nós chegamos no final do capítulo 3, nós vamos ler do verso 20 ao verso 35, finalizando o capítulo 3, esse é o 18º sermão que a gente tem feito, como eu tenho falado a vocês, nós devemos falar aí cerca de 60 e tantos, 70 sermões a respeito desse evangelho, e não tenho dúvida que é sempre um tempo de crescimento e de sermos aperfeiçoados e santificados pela palavra do Senhor, porque é isso que ela faz conosco. Vamos ler Marcos capítulo 3, do verso 20 até o 35. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida entre si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Verso 28. Em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de espírito imundo. Nisto chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha família? Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar? Amado Deus, estamos diante da Tua Palavra, nossa expectativa, ó Deus, é por ela sermos confrontados, repreendidos, ensinados, aperfeiçoados, ó Deus, a Te servir. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos ilumine, nos conduza, a fim de que possamos ser boa terra e receber essa palavra, a fim de darmos muitos frutos, ó Deus, a fim de glorificarmos o Teu santo nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, o que nós temos aqui, nesse texto diante de nós, é o resultado da fama de Jesus que percorria por todos os lugares. Porque Jesus, ele pregava, ele ensinava, ele libertava as pessoas de espíritos malignos, ele curava os doentes, ele inclusive perdoava pecadores, e o pior dos pecadores, né? A gente já viu isso no jantar na casa de Levi. E a sua fama vai percorrendo, e à medida que ele vai sendo conhecido, uma mesma mensagem vai sendo proclamada por Jesus, que o reino de Deus é chegado e as pessoas deveriam se apressar em apresentar-se a ele em arrependimento e fé. Essa é a mensagem de Jesus. E o episódio que se passa nos dá a entender que há um grande tumulto, e Mateus e Lucas, eles também vão relatar. E Mateus principalmente, ele relata algo que Marcos não relata no seu evangelho, e aí vai nos ajudar a pensar por que o tumulto
E por que os fariseus vão o acusar de estar expelindo demônios pelo poder de demônios? Abra comigo sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, versos 22 e 23. Mateus, capítulo 12, verso 22, 23. Diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Olha a expressão da multidão. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Agora vá comigo a Lucas, no capítulo 11, verso 14. Também mostra ali o que Jesus faz. Agora, na perspectiva de Lucas, esse demônio apenas tinha imudecido o homem, né? Mateus vê por uma outra visão, os fatos são mais apurados. Lucas tem esse testemunho de que era apenas o homem era apenas mudo. Mas o que eu quero chamar a atenção também é para a admiração da multidão. Diz assim: de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Então esse é o contexto que precede isso. Então Jesus, depois de operar esse milagre, nós vemos que a sua popularidade continua a crescer. Um grande tumulto acontece, pessoas se deslocam, os familiares de Jesus de um canto, os escribas, mestres da lei de Jerusalém. Então todos vêm aqui porque eles começam a ouvir a respeito do que Jesus está fazendo. E o texto vai nos dizendo que Jesus não podia mais sentar para comer. Ele não podia mais chegar na sua casa a fim de descansar depois de um dia muito trabalhoso. Aliás, vários comentaristas dizem que esse foi um dos dias mais cansativos e trabalhosos de Jesus. Então veja, depois de um longo trabalho, ele chega em casa para comer, mas já há na casa, provavelmente a casa de Pedro aqui, uma grande multidão, que aliás o texto vai nos dizer que está do lado de dentro, porque a família chega e manda Jesus chamar, eles ficaram do lado de fora. E há muita gente aqui. Primeira coisa que isso vai nos ensinar, e ainda eu estou na introdução, mas é importante, nós vimos na semana passada que Jesus nos chama para estar com Ele, em Marcos capítulo 3, verso 13. Perceber isso nos ensina que ser discípulo de Jesus causa um grande impacto, um profundo impacto na minha e na sua vida, que aliás causou na vida daqueles discípulos que não podiam agora nem mesmo parar para comer, e causa também na minha e na sua vida e na vida de todos aqueles que confessam Jesus em arrependimento e fé, porque nós vamos aprender que muitas vezes as demandas do reino de Deus suplantam ou são mais prioritárias e urgentes do que as nossas atividades corriqueiras. É claro que muito longe de estar no mesmo patamar de Jesus. Essa semana foi um dia bastante corrido. Estávamos na quarta-feira em oração, e aí a Evelyn fez um pastel. Eu fui botar o pastel na boca, um amigo me liga que a mãe estava no hospital, e eu falei: cara, estou indo por aí. É um amigo bem chegado e tal, e lá fui eu. E aí eu pude, longe de se comparar a Jesus, mas perceber que é verdade. Muitas vezes essas demandas do reino de Deus, elas suplantam as atividades corriqueiras e fazem com que a gente mude as nossas atividades e agendas para isso. Então é perceptível já que a rotina dos discípulos havia mudado, porque Jesus a sua fama crescia e o seu ministério afluía entre as multidões. O que a gente percebe também é que todos que vivenciaram aquilo com Jesus, a partir do que ouviram e viram Jesus fazer, principalmente esse último milagre do endemoniado que era mudo e cego, todos eles começaram a criar as suas próprias conclusões, ou as suas próprias teorias a respeito de quem é Jesus. No capítulo 6 de Marcos, por exemplo, Herodes cria uma teoria de quem é Jesus. Ele diz que Jesus é o João Batista que ressuscitou dentre os mortos. A gente vai ver isso no capítulo 6. Mas aqui nós vamos ver, primeiro, a família de Jesus querendo definir quem ele é, e eles dizem que ele é uma espécie de louco, porque eles dizem que ele estava fora de si. Alguém fora de si é o famoso lunático.
É alguém que precisa ser amarrado numa camisa de força, que precisa ser contido. Essa é o que pensam os familiares de Jesus a respeito dele. Mas também nós vamos ver que os fariseus o consideram como um diabo, uma espécie de diabo, como um endemoniado, como aquele que tem em si e nas suas ações poder do diabo para fazer o que faz. E por fim, nós vamos ver aqueles que pensam do Senhor o que de fato ele se apresenta, Senhor e Salvador. Então essas pessoas o ouvem e o obedecem. Diante disso, o meu sermão nessa noite tem o intuito de fazer uma pergunta: o que tu pensas ser Jesus? O que tu pensas ser Jesus? E aí o primeiro ponto é que nos versos 21, 31 e 32, a família de Jesus pensa que ele é um louco. A família de Jesus pensa que ele é um louco. Vamos ler verso 21, diz assim: quando os parentes de Jesus o ouviram isto, ou seja, a fama, tudo que aconteceu, o último milagre que ele fez, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Algumas pessoas vão dizer, né? Não, era primo de Jesus, eram os vizinhos, mas o verso 31, 32 diz o seguinte: nisto chegaram sua mãe, seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. O que vemos é que a família de Jesus quer colocá-lo numa espécie de custódia protetiva. Por quê? Porque eles acham que Jesus está fora de si. O verso 20 vai dizer que Jesus ele está tão, de forma bastante incisiva, ele veio para fazer aquilo que ele de fato veio fazer, que é dar a sua vida, que é servir as pessoas e não ser servido, a ponto de que o texto diz que ele não podia mais fazer uma simples refeição. Então a família de Jesus vem para interditar Jesus. E é verdade que a família se preocupa com Jesus. Querem tirar Jesus do meio daquele tumulto. Talvez dizer para Jesus: olha, você precisa descansar. Mas a verdade é que, ainda que eles o fizessem pensando em proteger Jesus, eles estavam definindo no seu pensamento quem era Jesus para eles. Era um louco. Era um lunático, era alguém que estava fora de si. É possível também que a família de Jesus acreditasse que esse conflito que ele tinha causado com os mestres da lei, pelo fato de viver, pregar, ensinar, libertar, confrontar esses homens, ir contra as interpretações humanas e meramente humanas que eles tinham da lei, eles achavam que essa oposição que Jesus fazia, ou que os outros faziam de Jesus, e a gente já viu que os fariseus se uniram com os herodianos para matar Jesus, eles achavam que era um erro que Jesus estava fazendo. E com isso eles demonstram o quê? Uma falta de conhecimento a respeito de Jesus e também uma incredulidade. Isso nos ensina algo, que não é pela proximidade que nós temos com ambientes em que nós dizemos que Jesus está, não é pelo fato de nós participarmos de cultos, não é pelo fato de nós estarmos envolvidos nos eventos da igreja, de nós ouvirmos sermões a respeito de Jesus, que nós somos aceitos por Jesus. Nós podemos viver uma vida vivendo o movimento da fé, mas ainda considerar Jesus alguém fora do normal. É isso que a sua família acreditava. A verdade é que sem fé na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, é impossível acessar a maravilhosa graça de Deus, que é dada por Jesus mediante a fé. E veja, a própria família de Jesus, no qual Maria, quando perde Jesus em Jerusalém, Jesus estava no meio dos anciãos ensinando, e ela questiona Jesus e ele fala: tu não sabes que eu estava na casa do meu pai? E que lá era o lugar que eu devia estar? Ela sabia, o anjo lhe falou por que Jesus viria, e o nome de Jesus diz muito a respeito de si, mas a sua mãe e os seus irmãos o definiram como um maluco. O que eu quero dizer com isso, querido? Que nesse sentido, eu e você não podemos pensar que Jesus é
aquilo que os nossos olhos veem que ele é, ou aquilo que melhor cabe aos nossos olhos. Porque por um lado a mãe e a família de Jesus está dizendo que é um louco, por outro lado os fariseus, os mestres da lei estão dizendo que ele é um demônio. E talvez nós podemos aí por distração acreditar nessas duas narrativas. Nós não podemos nos permitir ser enganados por aquilo que melhor cabe aos nossos olhos e ouvidos. Não é confiável definir Jesus pelo que nós percebemos ou sentimos no nosso coração, porque o nosso coração é corrupto e enganoso. Nós precisamos definir Jesus pela única fonte confiável de verdade, e ela não é o nosso coração, é a própria palavra de Deus, é a própria mensagem do Evangelho de Jesus que define Jesus, e a essa mensagem que nós devemos nos apegar. Mas veja, não é nessa mensagem que a família de Jesus se apega. Eles preferem defini-lo como um louco, eles preferem defini-lo como um lunático. E pode ser que entre nós, mesmo no participar dos movimentos que nós criamos a fim de nos edificarmos, haja pessoas que pensam isso de Jesus. Nesse sentido, nós precisamos crer no Evangelho, deixar que o Evangelho, que é a única fonte de verdade, que é a fiel fonte de verdade, nos ensine a respeito de Jesus, nos ensine a pensar sobre quem é Jesus, nos ensine a definir aquilo que na teologia nós chamamos de cristologia. A doutrina de Cristo é a palavra que nos ensina. E Paulo vai reconhecer isso muito bem quando lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, abra comigo lá, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Olha só, o Evangelho então é digno de aceitação, é uma palavra fiel, porque o próprio Paulo vai dizer na segunda epístola a Timóteo que é inspirada por Deus, que se Timóteo ficasse e permanecesse na palavra, ele se tornaria sábio para ser salvo, para salvação. E agora Paulo está dizendo, essa palavra é fiel, ela nos ensina sobre quem Cristo é e o que ele veio fazer, e também nos ensina a respeito de quem nós somos, pior dos pecadores. Não é só Paulo que é o pior dos pecadores, não é só Hitler que é o pior dos pecadores, não é só a Flor de Lis que é a pior das pecadoras, você também é, eu também sou. E é isso que o Evangelho fala a nosso respeito, mas muito mais. É isso que o Evangelho fala a respeito de Cristo. Ele é o Salvador do mundo. Não é um lunático, não é um pária, não é um perturbado, não é alguém que está fora de si. Muito pelo contrário, ele está exatamente centrado na vontade eterna de Deus, que é anunciar um caminho de graça. Mas sua família não entende isso. Jesus, ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, que veio ao mundo para salvar o mundo dos seus pecados. Ele se entrega a si mesmo para que todo aquele que chega diante dele em arrependimento e fé, ou seja, todo aquele que nele crê, não venha a perecer, mas tenha em Cristo, por Cristo, a vida eterna. Mas, além da família de Jesus, os escribas também decidem não ficar... como é que eu posso dizer, na neutralidade, até porque diante de Jesus não há neutralidade. Diante de Jesus é preciso que se tome uma posição a respeito de quem ele é. Por isso a pergunta: o que pensas tu ser Jesus? Porque diante do maravilhamento que a obra de Jesus nos causa, nós temos de nos posicionar. Ou ele é um lunático, como a sua família disse, ou como os fariseus vão dizer, porque eles também decidem expor o que pensavam a respeito de Jesus. E esse é o segundo ponto: os escribas pensam que Jesus está endemoniado. Vamos ler os versos 22 a 30. Diz assim: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás?
Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam estar possesso de um espírito imundo. Os versos 31, ou melhor, dos versos 22 a 30, nós vamos encontrar a exposição do pensamento dos fariseus e a resposta de Jesus a eles. Vale lembrar que esses escribas, eles vêm desde o tempo de Esdras. Esdras é o primeiro escriba no tempo em que o templo foi destruído, então não havia mais sacrifícios. Eles começam a criar sinagogas, e os escribas são aqueles que copiam a lei. Então eles agora ganham grande influência por causa da sua profissão, mas eles também estão coligados com os fariseus aí, que são uma ala religiosa também. Então agora eles são aqueles conhecedores e que influenciam o povo e que fiscalizam o povo a respeito da lei. Então eles tinham uma grande influência. É como, por exemplo, nós ouvimos aí na semana um certo fulano chamado Fábio Porchat, muito influente, dizer que ter filhos é um inferno. Então é pegar alguém que tem uma grande influência e esse alguém lançar uma narrativa a respeito de Jesus. É mais ou menos isso que acontece. Os escribas, se eles tivessem um canal no YouTube, talvez eles seriam o canal com a maioria dos seguidores, e agora eles expressam uma opinião a respeito de Jesus. Eles expõem o seu pensamento a respeito de Jesus, mas algumas coisas interessantes. Eles não negam o poder de Jesus. Eles reconhecem que Jesus tem poder para curar. Eles também não o acusam de ser um impostor nem um louco. O que eles reconhecem que Jesus opera milagres. O que eles questionam é a fonte do poder de Jesus em operar os milagres. Ou seja, eles atribuem a Jesus o poder dele, a fonte do seu poder, a Beelzebu. Beelzebu é uma palavra composta, que no Antigo Testamento a gente conhece como Baal-zebu. Ou seja, lá em 2 de Reis, capítulo 1, verso 2 e 3, é o nome que os hebreus usavam para definir o deus dos cananeus, Baal. E o significado é o Senhor das moscas. É um nome pejorativo, mas na tradição dos anciãos, do povo de Deus, eles definiam que esse tal de Beelzebu era o maioral dos demônios. Para eles era a definição de diabo, no qual na hierarquia infernal era o chefe supremo de todos os demônios. E então eles definem que que a fonte do poder de Jesus vem diretamente do diabo. O julgamento desses homens a respeito de Jesus é a evidência de que a fé e a descrença não são resultado de ter provas. Por quê? Porque muitas pessoas elas pensam que se o fulano de tal visse o milagre ao vivo de Jesus, ele iria crer em Jesus. Se ele pudesse perceber Jesus transformando água em vinho, Jesus pegando lodo e passando nos olhos do cego, Jesus tocando no leproso e sendo curado, essa pessoa creria mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque os mestres da lei, eles tinham evidências grandes e claras de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, de que Jesus Cristo era o Messias prometido, de que Jesus Cristo era aquele de quem eles esperavam. Mas qual é a resposta deles? Eles decidem não crer. Eles pensam a respeito de Jesus algo muito complicado. A fé, em outras palavras, não é uma consequência necessária, inevitável e automática dos testemunhos de Deus.
porque senão todos que ouvissem automaticamente creriam. Por outro lado, as ações e as palavras de Jesus, elas evidenciam a sua presença. Mas essa evidência de quem Jesus é, exige dos seus ouvintes uma posição, exige dos seus ouvintes um posicionamento. E que a posição que se toma vai definir a compreensão que se tem a respeito de Jesus, e também se define a fonte desse poder. Se ele é um lunático, então na verdade ele está mais confuso, e o que ele opera não tem a ver com ele está na verdade tendo alucinações. Ou por outro lado, como os fariseus se posicionam, ele tem demônios, e é pelo poder dos demônios que ele opera. James Edwards, comentarista do Novo Testamento, ele diz o seguinte: a fé julga que a pessoa e a obra de Jesus estão em continuidade ao caráter de Deus, e com isso tem relevância salvífica. Por outro lado, a descrença julga que a pessoa e a obra de Jesus não derivam de Deus, mas conforme os escribas sugerem, viviam por dizer que era um demônio. E esse termo, viviam, ou melhor, como diz aqui, diziam, no grego é um verbo que traz continuidade, ou seja, eles viviam dizendo, eles viviam blasfemando, eles viviam difamando Jesus. Não foi apenas esse momento que eles fizeram. Aí então, por que eles pensavam dessa forma? Veja, não tem como ficar indiferente diante de Jesus, é preciso tomar uma postura. Por que eles abraçam essa postura de definir que a fonte do poder de Jesus vem do diabo? Porque se eles considerassem que o que Jesus estava fazendo era verdadeiro e vindo de Deus, era reconhecer que eles mesmos teriam de se colocar sob e debaixo da ação de Jesus. Era o mesmo que ter que abandonar tudo o que eles estavam acostumados a ensinar. Era rejeitar o próprio discurso e a crença que eles tinham de que para receber a graça de Deus, eles precisavam obedecer todos os botõezinhos que a lei exigia que fossem apertados, como a gente já viu. Eles também tinham que abandonar a crença de que pelo cumprimento de um conjunto imenso de regras eles receberiam a graça de Deus. Para esses homens parece um preço muito alto a pagar. Até porque, na verdade, o que a gente vê na vida desses homens é que eles queriam ficar como estavam mesmo. Eles não queriam abrir mão das suas convicções. E isso lhes custou um preço altíssimo. Mas em alguma medida, eu e você somos muito parecidos com esses homens. Ao menos pelo fato de tentarmos achar explicações sofisticadas, achar explicações plausíveis, achar explicações que cabem bem no nosso discurso e nos nossos termos, de não sermos confrontados pelo que Jesus está falando. A não sermos confrontados pela realidade e evidência de que Jesus é Senhor. E se Ele é Senhor, Ele exige que nós nos submetamos a Ele, que nós nos submetamos ao seu cuidado. Em alguma medida nós vivemos criando respostas para não nos sujeitarmos em viver em obediência plena a Jesus. É isso que esses homens fazem. Porque a verdade é que quando nós nos submetemos a Jesus, nós somos transformados, e muitas das coisas ao nosso redor também são transformadas conosco. Nesse sentido, nós devemos abandonar as nossas explicações sofisticadas, porque o caminho dos fariseus não é o caminho que nós devemos tomar. E aí nós vemos o que Jesus responde a eles. E Jesus usa duas parábolas. Dos versos 23 a 27 a gente já leu. Com essas parábolas, Jesus vai recusar
a definição que os fariseus fazem a respeito dele. Veja, Jesus até aqui ainda não deu uma reprimenda à sua família. Essa história da família fica em suspenso, a gente vai voltar nela depois. Mas agora Jesus define algo muito claro, dizendo que a lógica dos fariseus não é válida, que o argumento deles, de ponta a ponta, se mostra insustentável. Primeiro, são 3 argumentos aí que Jesus vai demonstrar ali. O primeiro é que se Jesus expulsa o demônio a partir do poder de demônios, não poderia ser pelo poder de Satanás. Porque ele pergunta ali, como pode Satanás expulsar Satanás? O segundo argumento é que o demônio não pode ser expulso senão por um poder superior. E o único poder superior à natureza demoníaca é o próprio poder de Deus. Nós vemos na vida de Jesus ele sujeitando os demônios. E aí ele diz no verso 27, ninguém pode entrar na casa do valente. Quem é o valente? É Satanás. E roubar-lhe os seus bens. O que é isso? Libertar os cativos. Não foi o que Jesus fez com o cego e mudo? Jesus é o mais valente, é o mais poderoso, que vem, sujeita Satanás e o amarra. Nesse sentido, nossas orações não necessitam mais dessa parafernália que a gente diz por aí, está amarrado. Não, Jesus já amarrou. Satanás está amarrado. Nosso papel é nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, porque ele já foi amarrado por Jesus. Então Jesus é o valente, é aquele que vence o valente, que o amarra e que saca aqueles que estão sob o seu domínio. Lucas, no capítulo 11, verso 19, nos diz algo interessante. Porque o que Jesus faz aqui ao argumentar contra eles? E aí esse é o terceiro argumento. Jesus, de acordo com o texto lá de Lucas, Jesus coloca suspeita aos fariseus, porque eles também tinham a prática de expulsar demônios. Quer ver? Abra comigo, Lucas 11, 19 diz assim: e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Algo que é importante a gente entender aqui, porque Jesus vai agora, de forma bastante severa, dizer que o que os fariseus falam tem um grande problema eterno para eles. Mas para a gente entender isso, eu queria ler com você Lucas 11, o versículo 20. Porque o que Jesus afirma aqui é uma evidência de que o reino de Deus chegou, e de que Jesus está fazendo é pelo poder de Deus. Olha o que ele diz: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Esse se não é um se de talvez, mas tem uma eficácia, uma enfática afirmação de que o reino de Deus de fato chegou. E que não só o reino de Deus chegou, mas aquele que venceu o valente é o próprio rei desse reino, é Jesus. Nesse sentido, é importante a gente aprender isso para entender o que é uma blasfêmia. E a gente já vai chegar nisso. Então o que Jesus faz é deixar claro quem ele é o Messias enviado por Deus, ele é o Deus encarnado, ele é o Salvador esperado. Não é o que a sua família define e tampouco o que os fariseus definem. Até porque a cada pessoa que vai sendo liberta, é para mim e para você, e para aqueles que viam Jesus, se eles entendessem, uma clara evidência de que Satanás, que é o valente ali do texto, já foi sujeitado, já foi amarrado, já foi vencido. Toda vez que Cristo liberta alguém, é o sinal de que Satanás já foi vencido. Ainda que hoje ele tente enganar as nações com religiões falsas, religiões que aprisionam, religiões que cegam, mentiras incalculáveis, e até mesmo ainda pode ser que pessoas sejam possessas de demônio. Mas Jesus continua sendo e será aquele que venceu o valente e o amarrou, aquele que na cruz venceu de uma vez por todas o diabo.
Então, Jesus, depois de deixar claro por meio das parábolas que a tese desses homens é insustentável e que ele é mais poderoso que o diabo, que ele veio para libertar as pessoas, ele veio para subjugar o diabo, ele diz algo estarrecedor. Vamos ler versos 28 a 30. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam está possesso de demônios. Ele diz que o que esses homens fizeram ao considerar Jesus um endemoniado tem repercussões eternas para ele. E eu queria ver isso de duas formas. Primeiro, para a gente entender, né? Primeiro, Jesus faz uma declaração retumbante da graça de Deus. Ele diz no verso 28, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. O que é uma blasfêmia? Blasfêmia é uma injúria, é uma calúnia, é uma difamação. É o que a gente pode entender hoje como assassinato de reputação, o tal cancelamento que a gente vê por aí. É falar a respeito de alguém algo que não é verdadeiro e assassinar a reputação dessa pessoa. É mais ou menos isso que é a blasfêmia. Então a gente vê que Jesus é mais poderoso que Satanás, que na cruz ele definitivamente vence o diabo, mas mais do que isso, que a cruz também emite um brado de misericórdia e de graça, é um transbordar de perdão aos pecadores. E o que Cristo faz é declarar com força de verdade confiante, como nós vemos Paulo falar, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Ou seja, uma verdade confiável, que tudo que os homens cometerem, que todos os pecados que os homens caírem e cometerem, se eles chegarem a Deus em arrependimento e fé, há para esses homens perdão, eles serão perdoados. Em Mateus no capítulo 12, verso 32, abre comigo lá. Jesus inclusive lá, ele vai declarar que se nós pecarmos contra Ele mesmo, esses pecados também serão perdoados. Mateus 12, 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado isso nem no mundo, nem no porvir. Eu afirmo ainda que inclusive todas as palavras que nós falarmos contra Deus também nos serão perdoadas. Por que eu digo isso? Porque nós já vimos lá em Marcos capítulo 2, dos versos 6 até o 11, quando eu preguei nesse texto, que o paralítico chega diante de Jesus e quer ser curado, e Jesus diz para ele, os teus pecados estão perdoados. O que a gente aprende ali? Que todo o pecado que nós cometemos, prioritariamente cometemos contra Deus. E que aquilo que aquele homem precisava, não era tanto uma cura física, mas era o perdão dos seus pecados. E lembra que os fariseus falam lá? Está cometendo blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E aí o que Jesus diz? Então para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, logo Ele é Deus. O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? E aí Jesus diz, então para que vocês saibam que eu sou Deus e que eu posso perdoar pecados, levanta, toma o teu leite e anda. Nós já vimos isso, que o sangue de Cristo vertido na cruz tem poder para perdoar todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, diz a palavra, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar do pecado. 1 João 1:9. Os piores pecados, queridos,
os piores pecadores que vierem à sua mente agora. Todos os pecados são aos homens perdoados, e essa é a graça que flui da mensagem do Evangelho, saber que todos os nossos pecados são perdoados. Qual é o pecado que tem te aprisionado? Mentira, adultério, prostituição, lascívia, homicídio, ira, fofoca. O que tem te aprisionado? Quais são os vícios que você está preso? Você inveja as pessoas? Todos esses pecados e a lista imensa que nós vemos nas Escrituras serão por Cristo perdoados. E agora é estarrecedor, porque na mesma medida que Jesus fala para esses homens da oferta de graça do Evangelho, que os pecados dos homens serão perdoados, o versículo 29 começa com um mas, e um terrível mas. Começa com um mas e um terrível mas, quando diz assim: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Esse é o mas, ou seja, a conjunção adversativa mais terrível das Escrituras. Está diante deles aqueles que poderia, e eu digo poderia, porque o que esses homens cometem fecha de uma vez por todas as portas da graça para eles. E eu vou explicar isso. A blasfêmia proferida é diretamente contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a fonte do poder de Jesus. Veja, não é contra o Filho do Homem, não é contra Deus, não é contra os homens, porque todas essas blasfêmias seriam perdoadas, mas é agora contra o Espírito Santo, e isso se configura um pecado imperdoável, um pecado do qual eles são réus eternamente. O que Jesus está dizendo é que a escolha desses homens em chamá-lo de demônio, em considerarem que tudo que Jesus está operando é pelo poder do diabo, é considerado um pecado contra o Espírito Santo. A Bíblia deixa bem claro para nós, e nós já passamos por esses textos, que quando Jesus vem, entra na fila para ser batizado, há uma evidente confirmação de que ele é cheio do Espírito Santo quando o céu se abre, uma figura como uma pomba desce sobre Jesus, confirmando que ele é pleno e cheio do Espírito Santo. Uma voz rasga os céus e diz que aquele era o Filho de Deus em quem ele tinha prazer. Ou seja, a Bíblia deixa muito claro, João Batista inclusive diz que após ele viria um que é mais poderoso, cheio do Espírito Santo, e que batizaria os homens com o Espírito Santo. Logo, tudo o que Jesus operou foi por meio do Espírito Santo. Nesse sentido, queridos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma atitude consciente, deliberada, uma escolha clara de negar a obra de Cristo, a obra de Deus e o seu propósito redentivo. Por quê? Porque tudo o que Cristo fez, ele fez no poder do Espírito Santo. Tudo o que ele fez no poder do Espírito Santo, e esses homens atribuem a Satanás. Eles consideram que o poder pelo qual Jesus opera os milagres é um demônio, é um diabo, que Jesus é um diabo. Calvino, ele entende que a blasfêmia é uma espécie de apostasia total. Ou seja, que aquele que comete esse pecado não terá perdão, não desfrutará da graça de Deus, não sentirá o alívio daqueles aqueles que chegam a Jesus em arrependimento e fé sentem. Ele não desfrutará do cuidado eterno, gracioso e amoroso de Deus. Em outras palavras, quem é que pode convencer os homens dos seus pecados, da justiça e do juízo?
Quem é que pode operar a regeneração nos homens que são mortos em delitos e pecados? Quem é que pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, senão o Espírito Santo de Deus? O que esses homens fazem com a blasfêmia, que é injuriar, que é caluniar, que é difamar, eles o fazem contra o Espírito Santo, rejeitando de uma vez para sempre, de uma vez por todas, a única possibilidade de receber perdão e graça. Porque somente o Espírito Santo poderia iluminar a consciência deles, para ver que na frente deles estava aquele que poderia salvá-los. Por que é imperdoável? É imperdoável porque é uma rejeição total, consciente. Está diante deles aqueles que eles sabiam quem era, que tinha poder de salvar, que perdoou pecados, que deixou claro as evidências de que o reino de Deus havia chegado, mas eles o definem como um diabo. O que acontece? Como que a Bíblia mostra o descaminho daqueles que cometem blasfêmia contra o Espírito Santo? Primeiro, Deus os entrega a uma disposição mental reprovável. Abre comigo Romanos capítulo 1, verso 24 a 28. Eu sei que esse é um tema discutido há muito tempo, mas há clareza nas Escrituras para que a gente chegue a essa compreensão que estamos trazendo aqui. Romanos 1, verso 24 a 28, diz assim: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. E a lista dessa degradação, a pior coisa que pode acontecer a alguém nesse mundo é Deus os entregar a uma disposição mental reprovável. Outra coisa, eles cometem aquilo que João chama de o pecado para a morte. Abra comigo 1 João capítulo 5, verso 16. João 5, 16. Diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecaram para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Ou seja, não há o que fazer, não há o que orar, porque não há como essas pessoas se arrependerem. Deus os entregou a uma vida de dureza e eles estão reprovados. Não há perdão, porque são réus de pecado eterno. Mateus vai dizer que nesse mundo e na era vindoura não há perdão. E nós sabemos que é nesse mundo que nós confessamos Cristo como Senhor e Salvador. Mas para esses homens é impossível. O que resta para eles? Resta uma expectativa horrível do juízo de Deus. Abra comigo Hebreus, capítulo 10, verso 26 em diante. Hebreus, capítulo 10, verso 26 em diante, diz assim:
Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, com certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. É isso que resta a esses. É isso que resta a esses. Por fim, então, nós vemos que não é um bom caminho, ainda que haja perdão para aqueles que consideram Cristo um louco, porque essa é uma blasfêmia contra o Filho de Deus, então há perdão. Então nós sabemos que não seria bom que nós tomássemos o caminho dos fariseus. E calma que nós vamos entender se já cometemos ou não blasfêmia, eu vou chegar nisso. Mas eu vejo que Jesus nos chama a um caminho de graça, a considerá-lo por aquilo que o Evangelho diz a respeito dele e pelo que ele diz a respeito de si mesmo. E aí esse é o último ponto, e eu caminho para o final. Qual é a recomendação de Jesus? Pense em Cristo como Salvador e Senhor. Vamos ler os versos 31 a 35. Diz assim: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão do lado de fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. O que Marcos faz aqui numa forma de sanduíche, né? Primeiro ele fala da família de Jesus lá nos versos 21 como o pãozinho de cima. Depois a carne é o trecho que ele fala do pecado imperdoável dos fariseus, e agora ele vai colocando, esse é um termo que o pessoal usa, né? Um escrito sanduíche. Agora vem o pãozinho de baixo para fechar o entendimento do que Jesus vem nos dizer. Então Marcos retorna ao início, falando da sua família, aqueles que o chamaram de louco e que agora então chegam no lugar para prender Jesus, para pôr em prática os seus planos. Quem é a família consanguínea de Jesus? O texto no verso 32 diz que é sua mãe, irmãos e irmãs. E aqui um parênteses importante. Com esse versículo de Marcos, nós entendemos de fato que a doutrina católica da virgindade eterna de Maria não se sustenta pelas Escrituras. Não se sustenta pelas Escrituras. Mais do que isso, não é Maria que salva, não há graça derramada por Maria. Aquele que nos salva é aquele que foi concebido por Maria. Maria foi um instrumento da graça do Senhor para fazer com que Cristo encarnasse e viesse ao mundo. Porém, toda graça, todo louvor, toda glória habita no Filho de Deus e não em Maria, porque só Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Veja, a própria Maria o considerava um lunático. Os seus irmãos eram incrédulos. Nós vamos saber que houve perdão para eles e que eles creram em Jesus, porque Tiago é irmão de Jesus e nos deixa uma carta muito instrutiva, que é conhecida como os Provérbios do Novo Testamento. Nós vemos Judas, que nos deixa uma epístola contra os falsos mestres, com 25 versículos no Novo Testamento também. Então esses eram os irmãos de Jesus que provavelmente estavam aqui e que o taxavam como louco e incrédulo. Jesus, ele vai dar uma resposta à sua família sanguínea
fazendo a eles uma pergunta. E ele sabia claramente que o propósito deles era de oposição. Ao prender Jesus, mesmo que para protegê-lo, eles estavam se opondo ao seu ministério e à vontade de Deus para a vida dele. Jesus pergunta, e aí nós vemos ali no verso 33, quem é a minha mãe e meus irmãos? Quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que me consideram louco? São aqueles que dizem que eu sou um diabo? Ou ainda é a sua família sanguínea? Nesse sentido, queridos, eu e você não precisamos ser indiferentes à família de Jesus, entendendo o papel deles no propósito eterno de Deus. Também não podemos definir que Jesus é antifamília, muito pelo contrário. Mas antes, o que salta aqui para nós é que há uma família muito mais urgente que Jesus veio reunir. Olha o que Lucas, no capítulo 11, verso 27 a 28 diz. Alguém, a perceber o que Jesus fez, vai falar algumas coisas a respeito do peito que deu de mamar a esse menino. Vamos ler o texto para você entender. Diz assim, Lucas 11, 27 a 28. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O que Jesus nos ensina é que o caminho para ser família de Deus, o caminho para pertencer ao reino de Deus, não se dá por considerar o louco, não se dá por blasfemar a respeito do Espírito Santo, ou pôr em dúvida o poder pelo qual ele opera as coisas, mas é única e exclusivamente por reconhecer que Cristo é o único caminho que nos leva ao nosso verdadeiro Pai, aquele que em toda a história bíblica está reunindo uma família para si, aquele que de Gênesis 1 a 11 há um grande problema no mundo, 70 nações que estão sob juízo, e Deus chama um homem e diz para Abraão em Gênesis 12, 13, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A partir de Abraão, Deus começa a apontar uma promessa, e em Cristo as famílias da terra se tornariam a família de Deus por meio de Cristo Jesus. Somente Ele é o caminho para nós sermos aceitos na família de Deus. O próprio Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. E João escreve no capítulo 1, no verso 12 e 13, dizendo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, o que Jesus está nos dizendo no verso 35 é que a família de Jesus e de Deus, ela é constituída de todos aqueles que ouvem o Evangelho e que não se prezam a definir Jesus pelas suas definições, pelo seu coração, pelo que os outros dizem a seu respeito, mas que ouvem o Evangelho e com arrependimento e fé se apresentam a Jesus. E mais do que isso, que não veem o Evangelho como uma porta de entrada apenas, mas que abraçam essas verdades eternas como sua verdade para a fé e para uma vida prática, que vivem o Evangelho, que agora não tem mais a sua vida por preciosa, mas que agora entregam-se a si mesmo para viver a Cristo. Com exceção dos escribas, que já mostraram de que lado estão e preferem a condenação eterna a se render a Cristo e sua graça, porque eles foram endurecidos para sempre para o arrependimento. O que Marcos faz com isso? Definindo o que Jesus diz, que qualquer que fizer a vontade de Deus é seu irmão, sua irmã e sua mãe. Ele coloca em xeque a fé da multidão que está ao redor de Jesus. Ele coloca em xeque a família de sangue de Jesus, e ele coloca em xeque a minha e a tua fé aqui agora.
Por quê? Porque somente aqueles que fazem parte da família de Deus, aqueles que estão dentro da família de Deus, são os que se apresentam a Cristo em arrependimento e fé, crendo que Ele é Senhor e Salvador, colocando a sua vida sob o seu poder, sob o seu senhorio, sobre a sua graça, sem duvidar que talvez ele seja um louco ou um diabo. Somente aqueles que renunciam às suas respostas sofisticadas é que são considerados família de Deus. Aqueles que reconhecem que Cristo é o que de fato a Bíblia diz que Ele é, Senhor e Salvador. Só aqueles que se apegam a esse ensino para a sua vida, para agradar a Deus, para anunciar a Cristo, como nós cantamos aqui, esses sim são identificados como família de Deus. Jesus fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem e o obedecem. Jesus diz que aqueles que são os seus permanecem na sua palavra e dão muito fruto, e o fruto permanece. A pergunta que fica é: o que tu pensas ser Jesus? Um louco fora de si? Se tu pensas isso, você pode abandonar essa ideia agora e te apresentar a Cristo em arrependimento e fé. Se pensas que Ele é um diabo, já não há mais perdão para você então. És totalmente irreprovável, endurecido eternamente, a porta da graça está fechada, a tua dureza te impede de vir a Cristo em arrependimento e fé, porque a blasfêmia, não há perdão, porque não há disposição de arrependimento. Há um endurecimento eterno. E aí talvez você fique pensando: meu Deus, será então que eu cometi alguma blasfêmia contra o Senhor? Talvez você está desde o início pensando isso. Meu Deus, passando aquele filme, né? Será que eu cometi uma blasfêmia? O que será que acontece? A resposta é que somente pelo fato de tu fazeres uma análise e pensar: será que eu blasfemei? Com certeza tu não blasfemaste. Porque aquele que blasfema, ele o faz consciente, e não há nenhuma disposição em arrepender-se, porque foi cerrada a porta do arrependimento. O coração foi bloqueado a fim de ser eternamente condenado por esse pecado. Agora, ao invés de ficar pensando se blasfemou ou não, receba Jesus como Senhor e Salvador. Te apegue a essa verdade eterna que te salva, que garante e que te mantém no caminho da graça. Porque em Jesus, e somente por Jesus, e somente pelo poder de Jesus, tu tens os teus pecados perdoados. Todos os pecados que tu cometes contra Deus, contra o teu irmão, contra Jesus, todos esses pecados são perdoados. E eu finalizo com um trecho do livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, quando ele fala de um trilema. A gente conhece o dilema, né? Que são duas perspectivas. Esse trilema do C.S. Lewis que ele tenta responder é justamente sobre isso. Ou Jesus é um mentiroso, ou Jesus é um lunático, ou Jesus é o Senhor. E aí ele diz o seguinte: estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito, ou seja, a respeito de Jesus. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre moral, seria um lunático. No mesmo grau em que alguém pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco. Você pode cuspi-lo e matá-lo como um demônio. Ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha
com paternal condescendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixa essa opção e não quis deixá-lo. Agora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Ou seja, Lewis chega na melhor conclusão: Jesus é Senhor e Salvador. Ele é o Deus encarnado que por sua vida, morte e ressurreição nos chama a vir a Ele em arrependimento e fé, a desfrutar por meio da graça tudo que Jesus é e tudo que Jesus dá. Amém? Vamos orar. Amado Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo ensino, que nós possamos responder a esse questionamento: o que pensamos a respeito de Jesus, de acordo com a verdade contida na Tua palavra, de que Cristo não é um lunático, ainda que muitos o considerem. Que não venhamos tomar esse caminho do endurecimento eterno e infernal dos fariseus, de considerar a fonte do poder de Jesus vinda do diabo. Com isso eles foram eternamente endurecidos. Que nós possamos, a partir da recomendação graciosa e poderosa de Jesus, pensá-lo, aceitá-lo, compreendê-lo, se render a Ele como Senhor e Salvador, que de fato é. Ó Senhor, que Tu nos ajude. Que nós possamos, ó Deus, dia após dia, expor o nosso coração, nossa mente, a nossa alma, ao escrutínio do Evangelho. Que nós possamos orar a todo tempo para que o Senhor sonde os nossos corações, para que não haja uma disposição mental irreprovável de achar que Cristo é um demônio, mas pelo contrário, que nós possamos descansar nos braços graciosos daquele que perdoa a todos os pecados que cometemos, menos um: a blasfêmia contra o Santo Espírito de Deus. Pelo contrário, Senhor, que o Teu Espírito, que é o único que pode nos convencer dos nossos pecados, da justiça de Deus e do juízo, nos leve em arrependimento e fé aos pés daquele que é Senhor e Salvador e que reina poderosamente sobre todas as coisas, ao qual todo joelho há de se dobrar. Que nós possamos dobrá-lo agora, Senhor. Que nós possamos nos lançar aos Seus pés como aqueles que reconhecem que Cristo é o Senhor e Salvador, enviado por Deus para redimir aqueles que chegam diante dele em arrependimento e fé. Sim, nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Obrigado pela sua atenção. Louvado seja Deus pela sua palavra. Esse tempo antes de encerrar, eu gostaria de saber se alguém tem pedidos de oração. Esse é um tempo de nós orarmos em conjunto, pedindo ao Senhor que nos atenda, nos ajude. Alguém? Éder? Pela Carol, vamos continuar orando. Estou muito feliz em te ver, minha irmã. Deus, meninos, o Éder, que Deus abençoe. Elaine? Desculpa, a última parte eu não ouvi. Pela família do meu esposo. Ok, vamos orar sim. Mais alguém? Também eu prometi pedir oração à minha família, mais para Mandaí, mandaram para Santa Mônica, quase todos com a Covid, que também chegou lá. Eu prometi para muitos pedir oração. Vamos orar. Fala, Joaquim, Benjamin. Pela família, vamos orar. Mais alguém? Débora? Desculpa? Tá, vamos orar. Amém? Podemos orar? Amado Deus, muito obrigado por esse tempo, Senhor. Nós chegamos a Ti em oração, em nome de Jesus. Quero me lembrar, Senhor, de cada um dos pedidos aqui.
Que o Senhor possa ajudar a mãe da Débora, Senhor, restaurando a sua saúde. Nós a colocamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor pode, por tua graça, vontade e poder, operar na vida da sua mãe, da mãe da Débora, Senhor. Oro também lembrando dos pedidos do Joaquim, pela nossa família. O Senhor conhece as nossas necessidades, os desafios que temos nessa semana. Nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Eu lembro também da Carol, Senhor, que o Senhor continue restaurando a sua saúde, que o Senhor continue a ensinando nesse tempo de dificuldade, ó Deus, a ela, ao Éder, as crianças também. Nos alegramos por tê-los aqui nessa noite, Pai. Me lembro também da Elaine, ó Deus, que pede pela sua família, também a família do seu esposo, que o Senhor continue abençoando a ela e as suas meninas que vêm fazendo estudos bíblicos, que elas possam crescer na compreensão de quem o Senhor é e, a partir do Evangelho, tomar essa postura que nós vimos Jesus nos recomendando, de que Ele é Senhor e Salvador. Que o Senhor as conduza nesse tempo assim, também como sua família, ó Deus. Me lembro da família da Dona Irene, lá em Tramandaí, todos aqueles que, afetados por esse vírus, estão sofrendo, ó Deus, que o Senhor possa intervir, ó Pai. Nós pedimos a Tua graça e a Tua bondade, Senhor. Nos ajude, Pai. Me lembro aqui também da mãe do Felipe, que está internado com infecção generalizada, esteve em coma, mas já está sendo restaurado. Nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidado na vida dela, Senhor. Oro de forma geral por toda a nossa igreja, que o Senhor continue a nos sustentar, a nos conduzir, baseados na Tua palavra, na obra de Cristo, em quem Cristo é para nós, em quem nós somos para Ele, seus filhos, os quais Ele deu por meio de Cristo o poder de fazerem parte da sua família. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos continuar ainda com a nossa oração de forma virtual, pois eu quero ouvi-los a respeito disso, porque eu acredito que nós já podemos começar a voltar, mas ainda essa semana vamos fazer aqui virtualmente a oração, e depois nós, acredito que na próxima semana já podemos voltar aqui à igreja para nos reunirmos em oração. Amém? Como eu falei nas vezes passadas, gostaria sempre de poder enviá-los para casa sob a palavra que Jesus usa para enviar os seus discípulos. Então gostaria de ler com vocês Mateus 28, 18 e 19, e que essa palavra fique martelando na sua consciência da responsabilidade que nós temos de compartilhar o Evangelho, mas também da autoridade que Jesus põe sobre a nossa vida, e também da promessa que Ele faz nesse texto de que permaneceria, de que estaria conosco até que Ele voltasse. Diz assim: Jesus, aproximando-se, lhes falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco até todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Que você possa ir sob essa palavra e que Cristo seja conhecido e a fama de Jesus aumente através do nosso compartilhar do Evangelho. Amém? Deus abençoe, um grande abraço, vá na paz do Senhor.